Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cesare Galante e esse aqui é mais um vídeo do canal Verdade que Liberta. Estamos falando sobre ofertas e hoje, dentro do tema dízimos e ofertas, nós estaremos aqui falando sobre fé e obras, ok? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11, tudo bem? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11. No versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Tudo bem? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo diz isso aqui, o apóstolo Paulo, olhando para a igreja de Corinto, ou melhor, escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ok? Então eu te pergunto, ser imitador é o quê? É ser um discípulo de Cristo. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, todo aquele que entendeu o plano da cruz, ou seja, sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, e entendeu que ele morreu pelos seus pecados para pagar essa dívida de pecado, e você creu nessa palavra, e você o recebeu como seu Salvador, você se tornou um discípulo de Cristo. Nós nos tornamos um discípulo de Cristo. E ser um discípulo é o quê? Nada mais é do que imitar o seu mestre. Agora eu te pergunto, o que Jesus mais fez nessa terra, enquanto ele estava vivo? Durante todo o ministério dele aqui na terra, dos 30 aos 33 anos, por exemplo, vamos pegar essa parte que nós temos o registro bíblico aqui. O que mais Jesus fez, dos 30 aos 33 anos, nós que somos discípulos, que devemos ser imitadores dele, devemos ser imitadores de Cristo, o que mais Jesus fez nessa terra? Eu vou te responder o quê? Ele amou o ser humano de todas as formas possíveis. Sabia disso? Ele amou o ser humano de todas as formas possíveis. Foi isso que Jesus fez aqui na terra. Amou incondicionalmente. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que tenho fé em Cristo, se eu digo que faço parte do cristianismo, então eu sou discípulo. E se eu sou um discípulo, eu imito o meu mestre. Porque todo discípulo imita o seu mestre, aprende com o seu mestre. Bom, então se eu tenho que imitar a Cristo, eu tenho que amar então o ser humano incondicionalmente. Isso é amor. E esse amor que foi condicionado dentro de nós através do Espírito de Deus, que foi soprado dentro de nós, dentro de todo aquele que recebeu essa palavra de salvação, esse Espírito Santo ele nos capacitou para quê? Para amar as pessoas. Amar o ser humano, amar o nosso próximo incondicionalmente. Então esse amor gerou o que na minha vida? Gerou fé, e essa fé gerou o quê? Obra, ou melhor, essa fé, a fé genuína, o que ela precisa gerar na minha vida é a obra. Ok? Porque nós sabemos que a fé sem as obras é morta. Então, quando eu digo que eu tenho fé, por exemplo, é muito fácil você chegar para uma pessoa, principalmente num país que nós vivemos, ok? Que é um país totalmente católico, né? Vamos colocar assim, católico e evangélico. Ok? Então assim, se você chegar para qualquer pessoa hoje na rua, vai ser difícil uma pessoa dizer que não crê em Jesus. Vai ser difícil dizer. Vai ser difícil essas pessoas falarem assim, ó, não, eu não creio em Deus. Existem pessoas que creem em outras crenças, e também existem pessoas que vão dizer que não creem em Deus, que não creem em nada, que são ateus. Mas a grande maioria das pessoas no Brasil, ok? A nossa cultura, né? A nossa cultura brasileira, ela está fundamentada no catolicismo romano e também o quê? E na pregação do evangelho. Então, qualquer pessoa que você para na rua, por exemplo, e você perguntar assim, ó, você é cristã? O que ela vai te responder? Ela vai falar assim, claro que eu sou. Eu sou cristã. Eu creio em Jesus. Eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que as pessoas vão dizer? Muito bem. Só que essa palavra cristã, ela vem o quê? Ela vem de Cristo, ok? Então ser um cristão, essa palavra cristão, ela deriva, né, de Cristo. Ou seja, se a gente for olhar
numa forma geral, é como se fossem pequenos cristos, tudo bem? Eu estou dizendo, no caso, o significado da palavra cristão. É basicamente como se fossem pequenos cristos. Então seria como se fosse assim, ó, são vários cristos. Por quê? Porque são discípulos de Cristo. Mas o discípulo de Cristo, ele segue o que o seu mestre manda. Todo discípulo segue o que o seu mestre manda. E exatamente por isso, aí eu te pergunto, você é cristão? Você é cristão? Se você é cristão, eu quero ler uma passagem com você aqui agora. E aí eu quero que você julgue a você mesmo. Tudo bem? Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos lá. A partir do versículo 14, diz assim: Meus irmãos, o que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Você está prestando atenção no que você está lendo aí? Vou repetir. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Agora eu te pergunto. Quer dizer, eu não, a palavra está te perguntando isso. Está perguntando para mim e para você. Essa fé pode salvar? Não, querido. Não pode. Não basta ter fé. Eu preciso ter obra. E quando fala de obra, não está falando de eu louvar a Deus, tudo bem? Não está falando de simplesmente eu pregar a palavra e evangelizar as pessoas. Não está falando sobre isso. Eu vou te mostrar o que Tiago exatamente está condicionando a fé genuína que tem que ser trazida. Dentro dessa fé genuína vem o quê? Vem uma obra. Que tipo de obra que é essa? Eu quero mostrar para você, amém? Vamos continuar. Diz assim, versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha a obra que Tiago está dizendo. A assistência aos santos. Volto a afirmar, a assistência aos santos. A oferta levantada dentro de um grupo chamado igreja é para ofertar, para suprir as necessidades aos santos. Isso é obra. Tem um monte de gente aí confundindo chamado com obra. Por exemplo, eu tenho um chamado. Qual é o chamado na minha vida? Ensinar a palavra. Mas isso não quer dizer que eu estou fazendo a obra. Essa obra aqui eu estou dizendo para você, essa obra. Tudo bem, eu estou te ensinando aqui, glória a Deus, né? Amém por isso. Mas eu não posso me limitar somente a isso. Agora sim, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, ou seja, se estiver sem roupa. Quando fala sem roupa aqui, é quando você vê aquela pessoa que precisa de uma roupa, meu irmão. E eu não faço nada, e você não faz nada. A fé sem obras ela é morta, ou seja, se eu estou crendo no Senhor, dizendo, olha, mas eu sou servo do Deus vivo, glória a Deus e aleluia, oro 8 horas por dia, jejuo 3 vezes por semana, vou ao monte 1 vez por semana, passo a madrugada toda orando, glória a Deus, nossa, que coisa linda. Mas quando alguém precisa de você, você diz não, ou você diz que não tem. Isso é obra? Não. Resolveu você orar 8 horas por dia? Resolveu você pregar com eloquência a palavra do Senhor? Resolveu? Fé morta. Essa fé é morta. Desculpa, querido, a minha sinceridade. Desculpa porque eu estou lendo a palavra para você. Volto a repetir, você tem todo o direito de discordar da palavra, porque não sou eu que estou dizendo. Eu estou falando da palavra. É a palavra que eu estou lendo. Você tem todo o direito de discordar, mas as obras que acompanham a fé
são a assistência aos santos. É por isso que a oferta hoje é amor. É por isso que hoje, se eu tiver hoje presenciando um irmão ou uma irmã, e quando eu falo irmão e irmã, queridos, são as pessoas. Tudo bem? E essas pessoas estão passando dificuldades, estão passando alguma privação, e eu posso ajudar e não ajudo, eu peco, a Bíblia diz. Procura na sua Bíblia aí. Se você tiver a oportunidade de ajudar e não ajudar, e você não ajuda, você peca. É pecado. Vamos continuar aqui. E diz assim, ó, e tiverem falta de mantimento cotidiano, no versículo 15. Estamos no versículo 15 ainda, de Tiago capítulo 2. E tiverem falta de mantimento cotidiano. Aí eu te pergunto, meu irmão, de que adianta você ter um som maravilhoso dentro da sua igreja, do seu salão, melhor dizendo? Tem aquele som maravilhoso, tem aquele som de última geração, aquela mesa de som totalmente eletrônica, Wi-Fi, uma série de outras coisas que ela acompanha, aquela fortuna toda. E o membro ali, o membrozinho ali da igreja, o irmãozinho, a irmãzinha da igreja, chinelo de dedo porque não tem um sapato para ir para a igreja, meu irmão. Tá de chinelo de dedo. Vai de chinelo de dedo para a igreja porque não tem um sapato. Hã? Não tem um sapato. Quer ver uma outra? Uma coisa que eu acho absurdo. Desculpa, mas eu acho absurdo. Ah, vamos fazer aqui agora a noite do salgado na igreja. No final do culto você vai lá e compra um salgado. Aí tem aquele irmão, aquela irmã que tem um filhinho de 5 anos de idade e que ele não tem condição de comprar um salgado. Sabe o que acontece? Antes de acabar o culto ele vai embora. Você acha que essa pessoa recebeu a palavra? Você acha que essa pessoa louvou a Deus, adorou ao Senhor em espírito e em verdade? Preocupada com o filho dela? Por quê? Porque a dita cuja da igreja está cobrando um raio no salgado. Querido, tem pessoas que não têm R$1 no bolso, que 50 centavos para essa pessoa é dinheiro para poder comprar o pão de manhã. Você sabia disso? Essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade. Que obra é essa? Que obra é essa que cobra alguma coisa dentro da igreja? Ah, pastora, mas é para ajudar na obra, é para ajudar a pagar aluguel, é para ajudar isso, é para ajudar aquilo. Misericórdia. Misericórdia, irmão. Peça perdão para Deus. Misericórdia. Me mostra na Bíblia que você tem respaldo bíblico para isso. Mostra para mim que você tem respaldo bíblico para isso. Vamos continuar, e ainda diz assim, versículo 16. E alguns de vós lhe disseram, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Bíblia. Bíblia. Querido, Bíblia. Confere aí. A preocupação central da igreja é a pregação do Evangelho e o cuidado com os necessitados. Biblicamente, essas são as preocupações centrais, os objetivos, melhor dizendo, centrais do Evangelho, da igreja reunida. É pregar o Evangelho, aprender a ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo e dar assistência aos santos, dar assistência aos necessitados. Amém? No nome de Jesus, que você possa botar a mão na sua consciência e entender o que é a obra de Deus. Que eu digo para você com toda a propriedade. Tem muita obra de Deus aí fora que não tem nada a ver com a obra de Deus. Que se dizem fazer a obra de Deus, mas não tem nada a ver com a obra de Deus. Obra de Deus é o que eu estou lendo para você aqui. Isso é a obra de Deus. Amém? Próximo vídeo vamos continuar. Deixe o seu like, no nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like. Amém? E no próximo vídeo continuaremos ainda em Tiago, capítulo 2. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus.